Olá, espero que você esteja bem, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, na sua vida, na sua casa. Estou subindo essa mensagem porque tenho me sentido muito incomodado da parte de Deus com relação a algumas coisas que me trouxeram muita tristeza de uns tempos para cá. Vendo situação, não na igreja local especificamente, mas na igreja em geral. Eu fiquei bastante reticente em gravar ou não essa mensagem, subir essa mensagem ou não. Não quis fazer edição, não quis que os irmãos trabalhassem ela. É uma mensagem simples, como uma conversa, um bate-papo. E eu acredito que Deus tem me mandado até enviar essa mensagem para outros colegas de ministério. Eu vou fazer o que Deus tocou no meu coração. Vou enviar para outros colegas de ministério, porque é uma mensagem difícil de um pastor pregar e difícil também de um membro ouvir. Diria que é uma mensagem egoísta. Eu estou fazendo por um desencargo de consciência, talvez até esteja, né? Porque você vai ouvir e você vai ponderar na balança aquilo que eu estarei falando, usando por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25. Parábola das 10 virgens ou das 10 moças, conforme a versão que eu vou ler aqui. Enfim, uma situação que para mim pode ser um desencargo de consciência, porque você pode dizer, ainda bem que eu não ouvi, mas alguém vai comentar com você, certamente, né? Alguém vai comentar, você ouviu a mensagem que o pastor pregou? Veja, irmãos, eu não sou profeta da oportunidade, nunca fui, não quero ser, jamais tenho o desejo de aparecer dessa forma. Tenho visto um monte de bobagem nesses dias, já previa isso, já falei isso lá num 3 Dedos de Prosa que está lá no meu canal, lá no comecinho da pandemia, previa que tudo isso ia acontecer, um monte de profeta da oportunidade, falando um monte de bobagem, um monte de asneiras. Depois que as coisas acontecem é fácil falar, né? Mas não a abordagem não é essa. A abordagem ela é outra. Quero tomar então por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, eu vou ler nessa versão da NTLH, né? Da NVI também, eu acho que é parecida, mas essa é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, da onde diz 10 virgens, na atualizada e na corrigida aqui 10 moças. Naqueles dias o reino do céu será como 10 moças, que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo, não tinham juízo, e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite ouviu-se esse grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: dei um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. É óbvio que aqui é um chamado de Deus. É óbvio, é um chamado de Jesus, chamando a sua igreja. Por que esse texto veio à minha mente?
Porque eu imaginava, irmãos, no começo dessa pandemia, que foi algo grave, algo que mexeu com o mundo inteiro, e a gente saiu desesperado, pregando, ensinando, gravando lições, gravando pregações, muita gente ouvindo, as pessoas preocupadas, uma orando pela outra. E muitos falavam, não vejo a hora da igreja abrir, da igreja retomar. Veja, não estou falando especificamente da igreja onde estou como pastor. Eu estou tratando agora da igreja noiva de Cristo, desta moça, né? Dessa moça, espalhada pelo mundo. Então nós ouvíamos isso com frequência. Não vejo a hora, não sei o que lá. O tempo foi passando. O povo percebeu que o fique em casa era um doutrinamento, né, que veio da China. Não quero entrar muito no mérito da questão, se é ponto lá para o meu 3 dedos de prosa, que eu vou falar sobre isso. Perceberam que isso foi uma grande burrada, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o povo foi percebendo que a coisa não era da forma como diziam. O vírus é grave, o vírus é problemático, mas ele não era tão letal quanto parecia. Então o povo foi se acomodando, foi saindo, tanto é que agora é a máscara, né? O fica em casa, eles perceberam que não iam dominar o povo, mas a máscara tá aparecendo um monte de bobo por aí pelas ruas, com máscara, andando na rua, no parque, eu tenho feito caminhada, o pessoal caminhando com máscara, eu tiro um pouquinho, quando vem um vigilante sou obrigado a colocar, né? Coisas absurdas, mas eu falei, isso não é daqui. Mas o povo percebeu que o negócio não era tão grave como havia se apregoado no princípio. E quando começou a haver liberações, etc., a própria igreja, ela contemplou essas liberações, né? Muitas igrejas, eu conheci uma igreja que voltou a ter culto regular no último domingo, né? Demoraram para abrir, acostumaram o povo a ficar em casa, assistir o culto, a pregação, ou online, ou depois, enfim. O que me assustou? Me assustou que assim que essas medidas de afrouxamento, vamos dizer assim, foram entendidas e o governo não conseguiu segurar, principalmente os governadores e os prefeitos tiveram que começar a soltar. O que me assustou? Me assustou os crentes que outrora tinham dito, que não viam a hora de a igreja voltar, que estavam preocupados uns com os outros. Me assustou a quantidade de crentes que invadiram shoppings, que invadiram parques temáticos, alguns que não se intimidaram em pegar voo, né? Um lugar fechado, ambiente fechado, com muito propenso a você ser contaminado por esse vírus, e foram viajar, e etc., e postaram, e colocaram, e fizeram propaganda, um desespero para ir em todos os lugares. Então isso me assustou. Me assustou porque eu fiquei pensando, sempre tem um propósito de Deus. Não creio que Deus colocou o vírus, de maneira nenhuma, mas ele permitiu. E as moças ajuizadas, elas se reservaram neste momento com a sua lamparina, né? Vamos fazer um comparativo aqui, o celular, recarregaram o celular e ficaram com uma bateria de reserva. Que vai que aquela carga acaba, tem uma bateria a mais. Ou então aqueles estágios que tem que você conecta e consegue usar o celular um pouquinho mais algumas horas. Então, as ajuizadas fizeram isso, né, com óleo de reserva. As sem juízo, elas saíram para comprar óleo porque falaram, vai, o noivo não vem, vai tardar. Saíram, quando voltaram, ouviram, eu não sei quem são vocês. Então eu confesso para vocês, eu fiquei muito assustado. Porque eu entendo assim, Deus nos guardou. Eu sei que algumas pessoas próximas a nós morreram, vitimadas, né, pela complicação da Covid, às vezes não propriamente pela Covid, mas porque já tinham enfermidades, comorbidades e foram atingidas pela Covid, e a Covid apressou, né, levou a vida embora. Eu sei de parentes, de pessoas da igreja também, que aconteceu da mesma forma. Então eu imagino assim, Deus nos preservou, Deus nos guardou. Na nossa igreja local, ninguém partiu por essa situação. Louvado seja Deus.
uma igreja que tem muitos idosos. Eu visitei muitos deles e tenho visitado em plena pandemia, com os cuidados e tal, né, com permissão dos parentes e tal, tenho visitado. Então nós temos muitos idosos, graças a Deus que até o momento que eu estou gravando essa mensagem, nenhum sequer foi acometido, se foi não percebeu, dessa enfermidade. Mas o que me assusta, eu fico imaginando assim, foi um livramento de Deus. E o primeiro lugar que eu queria correr, se fosse eu no corpo das pessoas, na mente das pessoas, o primeiro lugar que eu correria desesperado era para a igreja, para agradecer a Deus. Veja, não estou dizendo que é errado, você ficou preso aí, você acreditou nessa bobagem de fica em casa, não vê a hora de sair, né? Eu graças a Deus, saí pra caramba, mas muitas pessoas ficaram mesmo trancadas, com medo, assistindo esse terrorismo desse governador aqui, em São Paulo especialmente, mancomunado com a China aí, né? Que superfaturou todas as coisas, montou hospital que não usou para nada, enfim. Então, eu entendo, não sou uma pessoa ignorante de forma nenhuma. Desespero para sair, para ir para um parque, para viajar. Mas eu me assusto, porque a igreja ela ficou em quinto plano. Alguém pode ouvir e falar, o pastor está preocupado com a igreja. Não, eu estou preocupado com a tua vida. Né? Eu estou preocupado com a tua vida. Ele quer que a igreja encha tal. Olha, eu nunca tive essa preocupação. E quem me acompanha, quem caminha comigo, sabe, pode testemunhar disso, nunca. Tanto é que eu nunca me envolvi com esse negócio, movimento de crescimento, principalmente esses crescimentos mágicos, de grupo, de 12, de célula, de MD não sei o que lá, movimento apostólico, nunca. Eu sempre me baseei pela Bíblia. Eu acho que você lança a semente, você prega o evangelho e a pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo. Não é porque eu sou simpático, porque a igreja é aconchegante, porque o pessoal recebe bem. A pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo. Caso contrário, ela vem e da mesma forma que ela vem, ela vai embora. Os frutos não permanecem. E temos visto demais isso. Então a minha preocupação não é essa. Minha preocupação é você. Eu estou realmente assustado, gente. Eu falei, será que essa pandemia vai trazer alguma lição para a igreja? Reforço, a igreja no geral. E o que me assusta, não estou vendo isso. Né? Eu não estou dizendo até o católico, que talvez vai me ouvir, ele vai para a igreja para rezar, para agradecer. Alguns aí no dia 12 de outubro foram lá para a cidade de Aparecida do Norte agradecer a preservação da vida e tal. Mas de cristãos evangélicos, nem isso eu vi. Né? Eu vi muitos espetaculosos, eu vi muitos oportunistas falando, olha, isso é de Deus, tal, Deus deu livramento. E alguns obrigando as pessoas a irem para a igreja como se fossem obrigados a ir lá para uma cidade fazer uma romaria. Então, eu pensei muito. Hoje eu estava caminhando, falei, Deus, eu vou pregar essa mensagem, Senhor, uma mensagem, ninguém sabe que tem que ficar com a bateria carregada e tem que ter uma bateria de reserva. Ninguém sabe que tem que ter o óleo, o fluido, a gasolina lá para andar com o carro, mas tem que ter um tanque de reserva, porque de repente a gente anda e vai precisar da reserva, como essas moças, essas noivas ajuizadas necessitaram, essas virgens, em algumas versões, precisaram do óleo, e ajuizadas, elas aguardaram o noivo, quando o noivo chegou, elas estavam preparadas para ir. Então veja, todas eram moças, todas são as virgens, todas, chamadas, mas algumas estavam preparadas e outras não. Então resolvi deixar essa mensagem, uma mensagem curta, como eu te falei, não quis chamar ninguém para gravar, poder fazer uma coisa bacana, uma edição. Falei, não, vou fazer uma coisa simples, como os nossos papos, as nossas conversas que tem subido lá no meu canal particular. Mas eu peço que você pense nisso, não é? Será esse um aviso? O mundo tá estranho. Eu penso assim, irmãos, a igreja está dormindo. Não está nem com a lamparina. Já apagou até a lamparina que tinha. A igreja está dormindo. E faz tempo. Preocupada se o cara tem um cabelo mais comprido, se o outro está com um brinquinho na orelha, se a igreja tem luz colorida, se não tem luz colorida, se a igreja pintou de preto no fundo, se tem gente que dança, se não tem gente que dança. Nós estamos preocupados com aquilo que o diabo colocou, que é visível. Né? Olha, um menino subiu de bermuda em cima do púlpito. O púlpito é sagrado, o púlpito é de madeira, de alvenaria. O púlpito não.
tudo isso vai ficar. Então nós começamos a olhar essas bobagens, essas besteiras, perdemos tempo com isso, julgamos pessoas com isso, né? Perdemos amizades com isso, julgando pessoas, julgando uns por serem mais santos, mais consagrados, e as coisas que são realmente importantes, elas estão ficando para trás. A Escritura, o que te sustenta, esse combustível, esse óleo, essa bateria, é a Escritura. É a vida de oração. E vida de oração não é você jogar milho e ajoelhar em cima e subir em monte para ver palito acender. Vida de oração é contato com Deus. Eu estou aqui e estou orando. Eu estou fazendo meu trabalho lá no dia a dia, estou lá meditando, estou caminhando, estou orando, estou dirigindo, estou escutando um louvor, estou orando. Né? É uma comunicação, é conversa. E aí, Senhor? E aí, Jesus? É conversa. Então nós perdemos tempo com um monte de bobagem. E nós não estamos percebendo o que está acontecendo, o cenário que está acontecendo. Né? Então, eu senti no meu coração, eu reforço, eu fiquei muito reticente em jogar essa mensagem ou não. Muito reticente. Mas Deus falou, fala. E eu estou falando, e eu vou ficar, hoje, os meus ombros vão ficar mais leves, porque eu estou entregando essa mensagem. Eu estou preocupado. E a palavra não é nem preocupado, é assustado. Né? Como uma igreja ela está ligada às coisas do mundo. Então, afrouxou, correram para shopping. Marcaram festinha, daqui a pouco já estão marcando festas, confraternizações, e a igreja em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. A igreja hoje ela está num quinto plano. Então, você que é um crente fervoroso, você que é um crente que não quer ficar aqui, não quer ficar para trás, pensa nessa mensagem. Você que não está nem aí, você vai continuar por aí, não é? Eu estava conversando com pastores no interior de São Paulo, teve uma reunião da convenção, e eu fui representando o seminário como vice-presidente da convenção, e fui também para participar da reunião, e tivemos uma conversa com alguns pastores, e eles disseram, Pastor Omar, as pessoas fiéis, não foi a pandemia que as deixou infiéis, e eles estavam falando do plano financeiro, algumas igrejas muito grandes, uma estrutura muito grande, quem era fiel, continua fiel. Quem nunca foi muito firme, contribuiu alguns meses, tal, depois deixou para lá, porque não está preocupado se a igreja volta fisicamente, se não volta, se a igreja vai ser uma porta aberta para que as pessoas possam entrar para ouvir o evangelho, se as crianças vão entrar para ouvir a palavra, para crescerem com um fundamento na palavra, para que mais tarde possam decidir na vida que caminho seguir. Então eles disseram para mim, olha Omar, os fiéis são fiéis, e ponto final. Estava dizendo, tem 20%, 30%, eu falei, é verdade. Isso nós experimentamos também na água da vida. E conversamos um pouco sobre isso. Sobre as pessoas que não estão nem aí. A igreja voltou, tiveram as programações, eles falaram, olha, tem pessoas que não estão nem aí, nem entram em contato para saber horário, não sabem o que está acontecendo. Então, eu fiquei muito assustado. Eu vou passar isso para alguns pastores, amigos meus, falar, às vezes você não tem não é nem coragem para falar essa mensagem, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. E vai ficar mal visto, né? Vai ficar mal visto. Mas o Omar está preocupado em encher a igreja. Olha, eu reforço, longe de mim isso aí. A minha preocupação é você. A minha preocupação é você. A minha eu garanto. A minha eu garanto. Você não pode garantir. A única coisa que eu posso garantir é eu sei em quem tenho crido e sei que ele é fiel para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho incertezas na vida, não sei como é que vai ser a virada de 2021. Não sei como é que está a minha saúde. Não sei como é que será o dia a dia da igreja. Um monte de incógnitas, elas existem. Mas essa certeza eu tenho. E outra certeza eu tenho. Eu estou com uma bateria de reserva. Né? Eu tenho uma botijinha de óleo. Falo, se acabar o azeite da lamparina, eu tenho mais um pouco aqui. Então a minha preocupação foi você. Tá? Eu estou assustado. Essa é a palavra. Assustado de ver a atitude. Parece que esse vírus ele não é tão letal. Não é mesmo. Mas ele não deixa de ser uma pandemia. É o mundo inteiro. E eu falei, a lição alguém vai tirar. A igreja, pelo menos, ela vai tirar. Não tirou. Não estou generalizando.
Eu sei que muitos estão também com a sua botijinha lá, preparadinha, seu óleo preparadinho. Mas muitos estão preocupados em guardar, guardar. E vem aquela palavra do Senhor Jesus, do Mestre. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, teu espírito. O que é que você tem para oferecer? Então, meu amigo, minha amiga, eu estou falando essa palavra, o Espírito Santo me forçando, sabe, me incomodando, fala, e eu estou falando essa palavra para que você coloque as coisas no lugar. Se você tem o temor de Deus, abre um pouco os olhos da fé e olha o que está acontecendo nesse mundo. As eleições dos Estados Unidos, isso aí é cafezinho pequeno, tem coisa pior por trás. O mundo está se movendo. As hostes do inferno, elas não estão aceitando que homens e mulheres de Deus se levantem por direitos conservadores, não político, conservador bíblico, né? Não tem gente aí querendo reescrever Bíblia, falando de ortodoxia, isso me machuca, né? Poxa, eu sou um teólogo ortodoxo. Bíblia para mim é Gênesis e Apocalipse. Sei que tem escritos lá que são histórias, sei que tem escritos lá que são poemas, tem escritos lá que são mitos, formas literárias de se escrever, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não precisa nem de um pinguinho no i e nem de uma vírgula. Ela é fechada e ponto final. Então me assusta porque essa mensagem de gente querendo mudar a Bíblia, querendo quebrar a ortodoxia, querendo quebrar o padrão familiar, que o homem não é mais sacerdote, que hoje não precisaria estar falando isso aqui, né? Mas Deus sabe, não ia nem falar isso, mas Deus sabe quem vai estar ouvindo. Pensa, é a única coisa que eu falo. A minha oração agora pensa nisso, meu irmão. Um abraço em Cristo Jesus.